Deus, aleluia. Obrigado, Deus, aleluia. É, meu Deus, é assim. É santo. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Mais uma noite de vitória, né? Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Então, cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, meu Deus. Aleluia, Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Acho que aquele microfone que está lá. Deixa eu tirar aqui lá. Tem. Você fica chiando. Você precisa tudo? Deixa só o seu aqui. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o poder de Aleluia, meu Deus. Deus. Nós vamos orar a Deus, fazer uma breve oração. Aleluia. Nessa oração, vamos pedir a Deus para Deus fazer o milagre. Glória a Deus, É. meu Deus, verdade. Nós estamos sentindo o poder de Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Venha Dessa maneira. fazer milagre, né? Vamos orar ao Senhor. É, Meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso Deus, nós aqui estamos nessa noite, Pai, oramos, pedimos a direção do Senhor e o poder do Senhor, Pai. Nós rogamos dessa noite, Senhor, preparar o coração dos ouvintes da Sua palavra, Senhor. E o Senhor, meu Deus, Todas as pessoas que aqui estão, meu Deus e meu Pai, eu apresento nas tuas mãos, meu Deus e meu Pai. O Senhor venha visitar, Senhor, porque se o Senhor não fizer nada, seria em vão nós estar aqui, meu Pai. É verdade. Como a tua palavra diz, dessa maneira. se o Senhor não ressuscitasse, também ninguém ressuscitaria. Mas o Senhor ressuscitou no terceiro dia para provar, Senhor, que o Senhor venceu a morte, que o Senhor está no nosso meio, para continuar vencendo as nossas lutas, vencendo nossos desafios, Pai. Então nessa noite eu te apresento nas tuas mãos, meu Pai. A missionária Dinha vai tomar nas tuas mãos a viagem dela, o que ela vai fazer, toma nas tuas mãos. Nosso irmão pastor Cícero, Pai Todo-Poderoso, toma nas tuas mãos do teu servo. Nosso irmão pastor João, Senhor, a sua esposa, missionária, Pai Todo-Poderoso. Nosso irmão Teixeira, Senhor, Pai Todo-Poderoso. João Paulo, a sua família, meu Deus amado, meu Deus poderoso. Nosso irmão, Pai Todo-Poderoso. Toma nosso irmão Rosivaldo, a sua família, meu Deus amado, meu Deus poderoso. Pai Todo-Poderoso. Deus de poder e de graça, eu te apresento minha esposa, minha família, apresento nas tuas mãos todos os obreiros que se encontram, irmã Adriana, pastor José Ferreira, missionária Maria, todo nosso irmão pastor Fernandes, nosso irmão que aqui se encontra, nosso irmão Cida, Pai, todos que aqui estão. Senhor, possa fazer milagre, fazer a diferença sobre nós, Pai. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus, no estado do Ceará, Paraíba, ali, Pai, onde tiver, em Minas Gerais, Senhor, as pessoas que acompanham na África, em todos os lugares, em todos os continentes, Japão, na China, todos esses lugares que é proibido entrar a tua palavra. Mas ninguém vai proibir o Senhor entrar lá, porque o Senhor é poderoso, Pai. O homem proíbe o homem entrar, mas o Senhor entra lá na hora que o Senhor quiser, porque o Senhor pode destruir qualquer país que o Senhor quiser destruir, Pai. Porque o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor que tem o poder supremo está nas tuas mãos, meu Pai. Então, nesta noite, Pai, nós pedimos, Pai, entra onde o homem não quer deixar a tua palavra entrar, Pai. Fica ali e repreenda. Tira os demônios que estão operando sobre as vidas que não te aceita, Pai Todo-Poderoso. É o que nós te pedimos, Pai. Abençoa essa rua. Avenida Industrial Primeiro, os moradores da direita e da esquerda, Pai. Da força, da livramento, da proteção, Pai. Repreenda os demônios e todo o mal, Senhor. Nesta noite nós pedimos agora que agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. Deus, o poder, derrama o seu poder, derrama a tua unção sobre nossas vidas e já para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Uma palavra muito conhecida Oh, maravilhoso Deus. no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1 em diante, né? O sermão da montanha, as bem-aventuranças. Oh, glória a Esse é o Deus. título da palavra. Então a gente vai ler essa mensagem aqui, Amém, Jesus. ver o que o Senhor Deus vai falar com a gente, né? Oh, glória. Está aqui assim:
Fala assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, e aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: Aleluia. bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriar, perseguir, mentir, dizer todo mal contra vós por minha causa. No 12: exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. No 13: só até aqui mesmo. Então, pode se assentar, no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então estamos com uma palavra muito riquíssima e poderosa. O que está faltando nos dias atuais é que as igrejas, o povo, na verdade, o povo não quer se salvar. O povo quer estar no meio das pessoas. As pessoas querem estar no meio de multidão, quer estar no meio, quer se aparecer, na verdade, a maioria das pessoas, né? E Jesus está aqui dizendo para seus discípulos o que acontece para aqueles que são discípulos deles, o que acontece na vida do verdadeiro discípulo, né? Então está aqui bem esclarecido. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Então Jesus estava ali, sentou no monte, e quem se aproximou dele? Os seus discípulos. Primeiramente, Jesus está esperando uma aproximação dos seus discípulos. Os discípulos daquela época se aproximaram dele e começaram a interrogar, e ele ensinou a todos eles. Hoje, o povo diz que é discípulo de Jesus, mas não se aproxima de Jesus, se aproxima do homem, da criatura que foi feito pelo... Mas Jesus mesmo eles estão deixando de lado. Jesus mesmo estão deixando o segundo plano, estão seguindo mesmo a criatura. Porque Jesus não representava fama e nem representa fama da terra. Jesus representa o reino de Deus. O reino de Deus não é daqui, o reino de Deus é celestial. Glória a Deus. Ele falou para Pilato, falou para os: olha, se meu reino fosse daqui, eu pelejava por ele. Meu reino não é daqui, meu reinado não é daqui. Então tem muita gente pelejando por coisa daqui. E quem peleja por coisa daqui é ficar aqui mesmo. Se você quer ir para o céu, você tem que fazer como o discípulo de Jesus, chegar até ele e querer saber o assunto do céu. Porque todo mundo diz que quer morar no céu, mas não procura saber como que é o céu, né? Todo mundo diz que quer receber de Deus dom, receber bênção de Deus, mas não procura o dono do dom, vai procurar a criatura. A criatura que não pode dar dom a você, que não pode fazer nada por você. A criatura já está falando, ele depende do Criador. Então, por que o povo são cegos espiritualmente e não consegue ver que a criatura não vai poder fazer nada por ele? O único que pode fazer alguma coisa por nós é o Criador, porque o Criador que criou a criatura, né? Então, uma coisa que foi criada para obedecer o Criador. O ser humano foi criado para obedecer o Criador. Quem é o Criador? É Deus, é Jesus. Então ele fez tudo isso para que beneficiasse a ele. Como ele, lá no Gênesis 6:6, o Senhor disse, Gênesis 6:6, ele diz: arrependido de haver feito o homem, porque eu esperava uma coisa do homem, não fez ao contrário do que eu queria. Né? Aí ele continua arrependido, porque hoje, nos dias de hoje, porque o homem não procura agradar a Deus, procura agradar as criaturas. Você vê aí, a igreja tem milhares de igrejas, mas cada um mais fracassado do que o outro. O cara quer
Igreja quer iludir as pessoas, outro está vendendo tomate, dando querendo cobrar as coisas com coentro, com essas salsas, com essas coisas, como tomate, com essas coisas. E pior que tem uns crentes que é tão fraco que se deixa levar por isso. Se vende por uma cebola, se vende por uma tomate, aí diz que é sério, diz que tem sabedoria, diz que é inteligente. Inteligente, se o diabo compra ele com qualquer coisa, inteligente é aquele que não se vende nem por ouro nem por prata, imagina por bagulho. Não, então, inteligente é aquele que tem sabedoria do alto céu. Eu já falei bem claro aqui. Tem pessoa que diz que é um cristão inteligente, mas vai na igreja católica pegar a seja básica lá. Que inteligência é essa? Aquilo é do demônio, aquilo é oferecido do inimigo. Vai no centro de macumba também pegar. Tem amizade com essas pessoas, você tem que pregar para ele. Não é estar tomando no copo com ele, não, é abraçado com ele, não. Deus se ira com esse tipo de gente. É aí que a pessoa diz que tem sabedoria. Não tem sabedoria, não. Tem que aprender com Deus, com Jesus. Jesus está ensinando aqui. Por que as pessoas não ouvem? Todo dia é pregado a palavra, mas é muita pessoa nécia que ouve a palavra e nunca chega a um crescimento, nunca chega a um conhecimento algum. Porque ele escuta, mas não dá ouvido. Escuta a palavra, o que significa, né? O joio e o trigo, né? O joio, o trigo é a verdadeira palavra de Deus. O joio é as palavras que o inimigo tira. Ou seja, a palavra verdadeira de Deus é uma palavra pura, maravilhosa. Você escuta a palavra de Deus, só que você sai da igreja e vai escutar o baboseiro dos outros. Não adianta você estar na igreja. Por que você não cresce? Por causa disso. A pessoa está ouvindo uma palavra pura, daqui a pouco vem um malfeitor, um endemoniado e tira tudo aquilo que você ouviu. Aí você deixa de estar ouvindo a verdadeira palavra de Deus para dar ouvido à voz do homem, a voz do falso profeta, do enganador. Aí, como é que cresce uma pessoa dessa? Aí o cara está aí dizendo que o evangelho está errado, né? Tem uns falsos profetas que ficam dizendo que o evangelho está errado, que tem que pregar agora, falar em hebraico. Ele não sabe nem o que está falando, não sabe nem dizer, não sabe nem português, quer falar em hebraico. Ele não sabe de nada, quer falar isso, quer falar uma língua que não tem nada a ver. Tem um monte de idiota assim. Aí usa a barba desse tamanho para dizer que é o profeta daquela época, quer imitar as pessoas, rouba o vestido até no pé para enganar todo mundo. Isso é uma enganação que falta inteligência na mente das pessoas. Nós temos que ser inteligentes. Então, por isso que Jesus está aqui dizendo. Por isso que Jesus está aqui falando bem claro. O discípulo chegou até o Senhor. Aí o Senhor, o que é que o Senhor faz? Aí ele diz assim: e abrindo a sua boca, ensinava, dizendo. Aí o que é que Jesus começa? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles é o reino dos céus, né? Bem-aventurados os que é pobre de espírito, porque eles vão buscar essa riqueza. O que é uma pessoa pobre de espírito? A pessoa não tem nada de Deus. Então, você tem que quem está pobre espiritualmente vai procurar se enriquecer em Jesus Cristo, que Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a fonte do poder. Então, se você não tem poder, não tem sabedoria, Ele vai derramar em você. Porque ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque quando a pessoa é pobre de espírito, ele vai buscar na fonte a riqueza espiritual que está com Jesus. Senhor, aleluia. Então ele vem buscar. Aí continua no 3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles é o reino do céu, né? Aí no 4 faz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não é? Aí a gente não quer chorar. Quando chora por causa. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Chorar na presença do Senhor é a melhor coisa que tem. Glória a Deus. O Senhor está mandando você chorar com pena do cantor aí do mundo aí, com pena do jogador. Tem gente que está chorando porque o time dele perdeu, né? Está chorando porque o time dele ganhou. Aí fica chorando. Isso é nesse choro que Jesus está falando. É chorar na sua presença, sentindo a sua presença, sentindo que Ele está ali com você, sentindo que Ele está na tua vida ali. Você vai chorar. E se alguém te machucou, você pode até chorar, mas Ele está dizendo que vai consolar você, porque você vai se apresentar e dizer: ó Senhor, aconteceu isso na minha vida, Senhor, eu estou chorando, não porque meu time ganhou, Senhor, eu estou chorando porque alguém me magoou. Senhor, eu estou essa causa nas tuas mãos, salva essa vida que me magoou, salva ele, Senhor, tira esse mal que está no coração dele. E o Senhor vai te atender, porque você ele vai te consolar, Ele vai te abençoar e vai te dar vitória, né? Então, no 5:
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Outra palavra riquíssima, né? meu Deus, Tem glória crente que diz que é crente, mas está bravo, quer bater em todo mundo. É crente, não é ovelha, é bode. O bode é que é bravo, que quer bater, quando chama, quando fala com ele quer brigar, não aceita de jeito nenhum ser dominado, não aceita de jeito nenhum ser doutrinado. E é impossível a pessoa que não aceitar a doutrina e morar no céu, porque Jesus, a palavra de Deus é um cabresto, é botar você ali e dominar você. Porque nós temos que ser dominados pelo Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Nós temos que ser dominados não é pelos falsos profetas, nem pelos enganadores. Nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. Dizer, eu estou aqui, Senhor. Como Isaías fez. Escolhe a mim, leva a mim, me envia a mim. E ele estava ali disposto e foi fazer a obra do Senhor, né? Ele continua a dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha a palavra que pega um monte de crente, né? Aqui pega muita gente. Ele está dizendo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quem é que tem fome e sede de justiça? Aquele que procura ser justo. E aquele que procura uma igreja onde que prega a verdadeira palavra de Deus. Quando as pessoas fogem da igreja que prega a justiça de Deus, ele não está tendo fome nem sede de justiça. A fome dele não é de justiça. Então ele está dizendo, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Então é muito poucas pessoas nos dias atuais que têm esse dom, que têm essa vontade, que têm fome e sede de justiça. Porque as pessoas hoje querem andar enganando, querem andar na mentira, na falsidade, em tudo. Então isso pega muitas pessoas que se diz cristão, que diz que é cristão, mas está fazendo papel do adversário, está fazendo papel do inimigo, né? Então está aqui no 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia de Deus. Outra palavra riquíssima, né? Tem pessoas que não têm misericórdia de ninguém, né? Ele é só a palavra dele que vale, e depois que ele falar, só ele não tem mais recurso. Está igual o poder do STF do Brasil, que quando ele fala, só ele que dá outra palavra, né? Então, da mesma jeito, está cheio de pessoas assim também, usando desse termo, usando dessa forma, que dá uma palavra e só a palavra dele. Cadê a misericórdia de Deus? O Senhor disse que sem misericórdia ninguém alcançará o reino de Deus, porque temos que ser misericordioso um para com o outro, né? Aleluia, meu Deus. E você não é rei e ninguém é rei para dizer que só a sua palavra vale. Não, o que vale mesmo é a palavra de Deus, não é a minha, nem a sua, nem a de ninguém. Se as nossas palavras não podem mudar nada, mas a palavra do rei sim pode mudar tudo, né? Então é isso que a gente tem que colocar. Então, bem-aventurado, né? Então vamos ter misericórdia um do outro. Às vezes você falou uma palavra que não podia falar contra o seu irmão, vai lá e peça perdão a ele, se humilhe para ele, se humilha o outro, porque porque o Senhor disse que sem humilhação ninguém verá a Deus. Ele disse, aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então, se você se humilha, você vai ser exaltado, mas se você continua na exaltação, você vai ser humilhado amanhã, e a bênção não vai chegar até você. No 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Então, aqui está falando bem claro, que o nosso coração tem que estar limpo. Bem-aventurado os limpos de coração, esse verão a Deus. Limpo, não ter mágoa do coração, não ter coração facioso, não ter nenhum princípio de maldade no coração, nem de crueldade, nada. Teu coração tem que ser puro. Se o teu coração for puro, está dentro da palavra do Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esse verão a Deus. Então teu coração está limpo. Então o nosso coração tem que estar limpo, está puro para o Senhor Jesus Cristo, né? No 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Então, você que está sofrendo por causa da palavra, e você está entendendo, você está suportando, então se você sofre por causa da palavra, bem-aventurado, mas se você sofre porque você mesmo procurou sofrimento, procurou problema para você, aí você não vai ter respaldo nenhum. Mas você só está sofrendo porque você prega a verdade, porque você vive a verdade, porque você quer as coisas corretas, e alguém levanta contra você, traz transtorno contra você, bota a pedra no teu caminho, tenta te derrubar, tenta te humilhar de qualquer forma. Então, confie no Senhor, que você não vai ser destruído. Ele vai cuidar de você, e você vai ser sempre bem-aventurado, né? Ele vai cuidar de você, né? A perseguição faz parte. Aí no 11, bem-aventurado sois vós, quando o injuriar, perseguir, disser todo mal, disser contra ti, por causa do meu evangelho, por causa do Senhor. Então,
ele continua falando no 11, que quando nós fazemos a obra de Deus, e nós quer realmente cumprir com a índica do Senhor, vai apresentar aqueles falsos profetas que não querem nada com Deus, levantando contra você. Aí inventa história, porque o pastor está isso, o pastor está errado. Está errado é ele que não quer ouvir a verdade da palavra de Deus. Está errado é ele que não quer obedecer a palavra de Deus. Está errado é ele que está procurando igreja. Tem de todos os tipos aí. Tem igreja para quem não quer obedecer, é o que mais tem. Igreja para quem não quer seguir a Deus, é o que mais tem. Porque o cara diz, eu quero uma igreja que não cobre. Então essa igreja que não cobre não vai levar você para o céu. Porque sem ensinamento, sem regras e mandamentos, ninguém vê o reino de Deus. Isso tem que ter regras e mandamentos. O reino de Deus é cheio de regras e mandamentos. Sem isso, o homem não tem o preparamento para morar no céu, né? Então uma regra que o Senhor está dando. Ele está dizendo assim, que não é para você ficar espantado quando alguém fala mal de você. Porque tem pessoas que tem conhecimento que quer brigar com a pessoa, eu vou lá bater nele, eu vou lá falar nele. Não, entrega na mão de Deus. Porque aí nós, se nós for lá em Efésios, nós vamos encontrar que a briga não é contra o sangue, nem contra a carne, mas sim contra a potestade maligna. Porque para a pessoa falar mal de você, porque você está fazendo o bem, é porque ele está endemoniado. Está endemoniado. Como está endemoniado toda Jerusalém e todos os anciões daquela época que Jesus estava lá fazendo grande obra. Quando Jesus fazia as obras maravilhosas, eles queriam prender Jesus, queriam apredrejar e não conseguiam enxergar os feitos de Jesus. E hoje não é diferente. Quando nós fazemos coisas boas, atribuindo a palavra de Deus, aparece gente que não quer fazer, ou gente que tem inveja porque isso está acontecendo e procura associar a gente com o inimigo, sendo que a gente não tem nada a ver com isso. Mas a gente tem que ter entendimento e ficar quieto no nosso lugar e deixar que essa briga não é sua, essa briga é de Jesus, é Ele que vai resolver, né? Mas não foi assim que aconteceu? Quando iniciou o Evangelho, não foi assim que aconteceu? Que estavam os pregadores, os profetas pregando, o povo de Deus pregando, e o próprio Paulo, que era Saulo, saiu com a carta no caminho de Damasco para realmente pegar o povo. Vamos pegar qualquer dessa seita, que seja homem, que seja mulher, e vamos levar preso a Jerusalém, vamos matar e fazer o que nós quiser. E não foi quando Paulo chegou no caminho de Damasco que o Senhor se apresentou naquele resplandor de luz, e aquele resplandor de luz tão forte que ele caiu cego e falou, quem és tu? E ele disse, eu sou Jesus, é quem tu persegue. Então a gente sabe automaticamente que as perseguições que as pessoas tentam nos perseguir, não está perseguindo a mim, está perseguindo o dono da obra, que o dono da obra é Jesus. Agora eu quero ver se o cara vai vencer Jesus. Eu quero ver quem é que vai conseguir vencer Jesus. Eu quero ver quem é que vai conseguir vencer o dono da obra, que é Jesus de Nazaré. Não adianta dar murro em ponta de faca, é sofrer, e cada dia sofrer, e não vai chegar a lugar nenhum, porque está lutando contra o Deus Todo-Poderoso, né? Aí no 12 ele fala, exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então aqui está dizendo tudo claro. Olha, no começo foi perseguido Pedro, quando Pedro e João, né, que estavam na porta do templo, né? Subiram os dois juntos. Ele disse que quando ele chegou diante daquele aleijado, que o aleijado olhou para ele, esperando uma oferta, esperando alguma moeda preciosa, e ele olhou, fritou os olhos e disse, olha, nós não temos nada não, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. Pegou na mão dele, levantou ali na hora. Então, e ele entrou no templo, saltando e dando glória a Deus. E o que foi que aconteceu no dia seguinte? Souberam que foi ele, prendeu ele e estava pronto para morrer no outro dia. Mas o que foi que aconteceu? Pedro estava lá, preso na cadeia lá, amarrado os pés e mão. E o que foi que aconteceu? Diz que à meia-noite chegou o anjo, aí estava lá na casa orando, tinha alguém orando por Pedro, orando. Aí Deus dá o livramento. Estava orando e o anjo entrou na cadeia, soltou Pedro, levou Pedro até a rua direita, né? Diz que Pedro sabia os portões se abrindo sozinho, as cadeias caindo nas mãos, tudo automático. Então isso é o poder de Deus. Isso é Deus confirmando que o que é dele ele cuida. Então, aí Pedro saiu, disse o primeiro portão, o segundo portão, até o outro portão. Chegou lá fora e disse, aí Pedro pensou, será que é real ou eu estou sonhando? Aí disse que o anjo desapareceu, deixou ele lá. Aí ele foi lá bater na porta onde que alguém estava orando. Aí disse que a menina viu, ele disse, olha mãe, a alma de Pedro está lá fora, acho que já mataram ele, porque ele está lá fora, já chamando. Aí disse, ele não acreditava que era Pedro, né?
Mas quando viu, aí ali com ele também. Então, não, porque não tinha chegado a hora de Pedro morrer. Então ele viu ali o poder de Deus, a grande providência de Deus. Então, ai daqueles que levantam contra aqueles que fazem a obra do Senhor, contra aqueles que estão com toda sinceridade trabalhando no Evangelho do Senhor. Você vai ser guardado e protegido e ninguém vai conseguir te destruir, porque ninguém foi chamado para ser destruído, mas foi chamado para ser conservador da palavra de Deus e até o fim. E nós vamos partir daqui quando chegar a hora. Ninguém vai conseguir levar nós antes da hora, porque Deus chamou nós para isso. Então, deixa os filhos de Belial, deixa os falsos profetas falar o que quiser, mas eles não vão conseguir provar. Eu estou aqui há 10 anos, todos os anos cada sete igrejas não passa desse ano. Eu estou aqui todo dia, a igreja vai fechar, que está fechando os caras aí, está fechando muitas igrejas por aí, por causa da falsidade deles, do engano deles, né? Porque fica com brincadeira com as coisas, fica com brincadeira, fica jogando praga, né? Agora o que nos atrapalha no nosso meio, que tem alguns fracos também, uns covardes também que estão no nosso meio, que serve de repreender quando vem falar mal do pastor, ele fica lá bajulando o cara. Não, é mesmo o quê? Mas você tem que respeitar a igreja que você congrega. Quem é mesmo daqui tem que respeitar a sua igreja, respeitar o seu pastor, porque quando alguém vem falar mal do seu pastor e você fica com a boca calada, ali sem resposta, tem palavra para responder, você está sendo coningente. O povo vai cantar que o pastor está errado, mas você tem que repreender, porque só você viu o pastor. Você nunca viu o pastor errado? Você viu o pastor com alguma coisa que o povo fala? Não viu. Então por que você não defende? Porque você está errado também. Ou está cheio de pecado também. Porque quem anda com o pecador não tem força de lutar contra a verdade. Quem anda com o pecador está morto. E quem é morto não pode fazer nada para salvar ninguém, né? Então é isso, meu pai. Porque eu vou ver alguém falar mal de qualquer um obreiro da minha igreja, eu vou defender ele. Porque eu sei quem é meus obreiros. Eu estou vendo eles estão aqui comigo. Eu tenho que defender eles. Então, os obreiros da igreja é o escudo do pastor. Os obreiros da igreja é o escudo do pastor na retaguarda, para cuidar. E Deus é o que dá resposta para a igreja no geral, né? Então é isso que nós temos que ter. Tem que estar atento. Vamos aceitar o cara ficar falando a bobinha e você ficar de boca calada. É mesmo? Será que é mesmo? Será que é mesmo? Você não quer saber do seu pastor? Você tem que conhecer a vida do seu pastor. Você já viu o seu pastor fazendo coisa errada? Você já viu? Prova e vem aqui e diga, eu vi. Então pronto, porque tem gente que não fala, fica de boca calada, vendo as coisas erradas e não tem coragem de falar e açoitando. E por isso que o evangelho não vai para frente, porque tem covarde. Isso é covardia. É covardia, né? O cara pode falar o que quiser, mas a missionária fez um papel bom aqui. Chegou um cara falando aqui mal de mim, ela botou o cara para fora. E ela fez o certo. Tem que fazer isso mesmo. Não foi, pastor? Ela chegou aqui e mandou ele descer daqui do público e mandou ele sair. Porque ele está falando mal da minha pessoa, se eu está aqui. Ela disse, não, você vai falar mal do pastor Luiz aqui não. Aí desce do público agora em nome de Jesus. E está certo. Porque ele tem que defender o seu pastor. Defender para que a igreja cresça, para que as coisas funcionem, para que as coisas dêem tudo certo. Porque Jesus tinha os 12 apóstolos ali, todos que andavam juntos, eles estavam ali. Claro que ele estava ali para defender o mestre. Não que o mestre precisava defender, que ele não faz, mas precisava, porque Jesus foi acusado sem fazer nada errado. É verdade. Porque quando ele fala aqui, vós sois, ele fala assim, exaltai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram entre vós. Então está dizendo que a perseguição já vem de longe. Já vem de longe. A perseguição já vem desde do início de tudo, lá em Gênesis. O irmão começou a perseguir o outro, porque o outro apresentou uma obra boa a Deus, não foi? E matou o seu próprio irmão com inveja por causa da obra de um que era boa e a outra era irregular, era injusta. Então Deus recebeu a obra de um e não recebeu a de outro. Então o outro ficou com inveja, foi lá e matou o seu irmão. Então desde o início já vem essa perseguição, já vem esse mal. Então hoje não é diferente. Alguém que não quer fazer obra, alguém que não quer ser verdadeiro, alguém que não quer pregar a verdade, levantar contra aquele que está pregando a verdade. Agora nós temos que ter entendimento, saber que estamos no lugar de pregar a verdade e que você vai se salvar se você continuar até o fim. Porque não adianta você estar no lugar, não, eu estou lá porque eu gosto de fulano. Você tem que gostar de Jesus Cristo, pai. Fulano, nem pastor, ninguém vai levar você para o céu se você não obedecer a palavra do Senhor. Não tem que servir a pastor e nem tem que servir a Jesus Cristo. Tem que servir num lugar onde que o cara está te apresentando a verdadeira palavra de Deus. É isso que o Senhor quer. E é isso que o Senhor peleja por mim e por você. Porque nós estamos aqui, todos os mundos, necessitamos da salvação. E a salvação
é obedecer a palavra do Senhor e ir até o fim. Então, aqui, esse ensinamento, né? Que fala assim, aqui fala, a parte que fala bem, bem-aventurado, deixa eu ver aqui, cadê os bem-aventurados sois vós quando judiar? Acho que é aqui, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque o pacificador é o quê? É isso que precisa na igreja. O pacificador é aquele que quando vê o irmão falar mal do outro, ele vai fechar a boca dele, para de falar mal do irmão, ora por o irmão, ajuda o irmão em oração. Porque o pacificador é aquele que quando vê um fogo estranho na igreja, ele vai lá e Deus usa ele para apagar o fogo. Se o irmão vê, o pastor não está aqui, mas às vezes daqui a pouco começam a falar mal do pastor, você fecha a boca, cala a tua boca e para de falar mal do pastor. Você vai falar mal do pastor, o que foi que o pastor fez para você? Ou então um irmão, qualquer um dos irmãos que estiver falando mal do outro, fechar a boca dele e mandar ele se calar e tomar vergonha na cara, que aqui é lugar de orar um pelos outros, é orar de amar uns aos outros, não de fazer coisa errada. Então isso é pacificação, e a igreja precisa de muito pacificador, que quando vê o fogo ali, ele vai lá e apaga, é usado por Deus para apagar esse fogo estranho. O fogo que tem que ter na igreja é fogo do Espírito Santo de Deus, e não fogo de contenda, nem coisa de contenda. O que tem que ter na igreja é fogo espiritual, é do alto céu que tem que descer. Agora, o irmão está dando glória, vai dar glória também. O irmão está falando em língua, pede a Deus para batalhar você com o Espírito Santo de Deus, você vai falar em língua também, porque tem muitos que ficam criticando, o irmão está falando em língua, o irmão só fala em língua, e graças a Deus que ele está falando em língua. Falar em língua, você está conversando com os anjos, está conversando com o reino de Deus. Então peça a Deus que você venha falar também, não fique criticando os irmãos, e Deus quer fazer milagre, quer fazer maravilha, e é dessa forma, né? Deus quer fazer maravilha, e a maravilha vem do alto, né? Então nós estamos nessa noite aprendendo que Jesus estava ensinando os seus discípulos, estava instruindo os seus discípulos. Ele está dizendo, vocês vão, ele está dizendo assim, que nem aconteceu com Pedro. Pedro estava lá, preso porque ele fez a obra do Senhor. Que nem aconteceu com João, que aconteceu com todos eles que enfrentaram luta, perseguição, por fazer a obra de Deus, né? Pedro fez a boa obra. Paulo, o que Paulo fez? Paulo, quando expulsou o espírito de adivinhação daquela jovem, ele, que foi que ele ganhou? A prisão. Ele foi preso, ele e Sila. E o que foi que ele? Ele estava preso lá, e o Senhor também usou o poder dele e abalou aquelas prisões e tirou todas as suas, tirou o que estava preso, desprendeu ele, e eles não foram embora. Que estourou todas as cadeias lá, abriu tudo lá, e tinha os presos lá. Então o cancereiro, quando ia pegar a espada para se matar, porque naquele tempo, se fugisse, o cancereiro pagava para a sua própria vida. Então Paulo falou, não faça tal coisa, porque estamos todos aqui. Então o conselheiro já veio e disse, o que é que eu tenho que fazer para aceitar Jesus? Ele disse, o que eu tenho que fazer para me salvar? Ele disse, aceita Jesus, tu e a tua casa será salvo. Então disse que ali automaticamente Paulo já aceitou Jesus. Paulo foi na casa de Câmara, já ganhou, ele já batizou, disse que ali foi uma obra rápida, foi tudo rápido. Jesus já foi ali, Paulo já foi na casa dele fazer a obra. Então isso é a obra de Deus, isso é aconteceu. Mas primeiro ele sofreu, primeiro ele apanhou, primeiro ele foi humilhado, todo arrebentado lá de apanhar, por causa que os mandaram bater nele e prender ele naquela cidade. Mas depois Deus mudou a situação, depois ele saiu dali com honra, porque mandaram soltar no dedo. Paulo falou, não é assim não. Mandou, tiveram que pedir desculpa a ele, tiveram que falar a todo mundo o que aconteceu, e ele saiu lá com porta de vitória, porque quando viu o sinal de Deus naquele lugar, e quando ele falou que era romano, aí assustou todo mundo, porque esse cara nós mexemos com romano, então aí ele tinha o poder e sabia como Deus usava e tudo, aí falou todo mundo. Então foi muito maravilhoso. Então Deus fez tantas maravilhas, faz tantas maravilhas, tudo as maravilhas que Deus tem feito. Quando ele saía com o seu discípulo, que nós vê a tempestade no mar, que ele permitiu que subisse ali, onde que Pedro andou por cima do mar, e outro. E aí nós vemos que isso tudo aconteceu no Novo Testamento. Aí se você vai para o Velho Testamento, é que você vê o milagre de Deus mesmo. Você vê o mar se abrindo, você vê a coluna de fogo, você vê tantas maravilhas que Deus fez. Menino, um Deus desse não pode ser esquecido nem um minuto. O Jesus desse não pode ser esquecido nem um instante. Nós temos que dormir e acordar
falando o nome de Jesus. Nós temos que acordar, dormir, acordar, pensando na obra de Jesus, pensando em fazer o melhor para Ele, porque Ele merece o melhor e Ele precisa do melhor. E nós somos somente os filhos dele, que cada dia nós temos que mostrar que somos verdadeiros filhos, né? É isso que nós temos que buscar e lutar para que isso aconteça no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor para ir para nossas casas na direção do Santo Espírito de Deus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Pai, nós rogamos ao Senhor pela Tua Santa Palavra e pedimos que nos conduz para nossas casas na direção do Teu Espírito Santo, ó Pai Todo-Poderoso, que essa palavra venha falar aos corações, os ouvidos, a palavra de Deus, as palavras repreender o mal, repreender tudo aquilo no meio de Ti, ó Pai Todo-Poderoso, meu Deus, dá proteção à Tua igreja, guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, Senhor, livra o Teu povo de toda cidade do mal, livra o Teu povo de todo engano, meu Deus amado, meu Deus, abençoa este lugar, prospera essa igreja através do Seu Santo Espírito, Pai, abençoando e protegendo, abençoando o pastor Zé Ferreira lá no seu trabalho, abençoando e guardando ele ali, Senhor. É o que nós te pedimos aqui agora e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abençoa a nossa igreja santa na Jabaquara, abençoa todo mundo ali, todo mundo ali. Deus faz milagre naquele lugar, Pai. É o que nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Abençoa a Mailton, a sua esposa, todo ali que o Senhor pensa, nosso irmão João e a sua esposa, todos os obreiros ali que sejam abençoados no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito, desde já, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, seja com a paz do Senhor, seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus.